Seja bem-vinda, Silvia, Nice, Valesca, deixa eu ver, Elci e as minhas meninas que já estão acostumadas comigo. Sejam bem-vindas. Bom, então eu quero começar hoje aqui falando com vocês a respeito da Páscoa e do emagrecimento. Eu sei que nesse período de Páscoa é um grande desafio, porque a gente vê, né, o tempo todo ovo de chocolate, chocolate e jantares e um monte de coisa. E acaba que sendo um desafio ainda maior para quem está no processo de emagrecimento. Mas hoje eu quero trazer algo para você que vai ressignificar a sua maneira de entender a Páscoa e eu acredito que esse final de semana vai ser um final de semana diferente para você. Você vai perceber que a Páscoa vai ter um outro sentido em relação à sua alimentação. E uma coisa que eu quero falar para as meninas novas, né, que estão aqui, eu quero dizer para você que o emagrecimento, na verdade, ele não, o problema não é aquilo que você come. Tem muita gente que fala assim, ó, eu preciso emagrecer. E a primeira coisa que vem na cabeça é, eu tenho que diminuir a comida. Eu tenho que parar de comer isso, parar de comer aquilo, parar de comer aquilo outro, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam que desistindo no meio do caminho, não conseguindo emagrecer, porque já tem essa mentalidade de que o emagrecimento começa no prato, começa naquilo que come ou no que deixa de comer. E com isso, as pessoas têm cada vez mais se frustrado. As meninas estão aí, né, da mentoria e elas podem dizer: "Eu nunca falei para elas, ó, isso aqui vocês não podem comer". Nunca falei isso para elas, né? Porque eu sei que para você ter um emagrecimento definitivo, não é simplesmente tirar coisas da sua vida, não é simplesmente começar no prato, mas começa num outro lugar, de uma outra maneira, que elas estão entendendo, elas estão pegando a chave e estão emagrecendo e tendo resultados. E cada um de vocês também terão, eu tenho certeza. Então eu quero ler com você que vai ser a base do que eu quero trabalhar com você hoje, em Êxodo 12, 11, que é o que vai falar o princípio da Páscoa, né? O que é a Páscoa? Êxodo 12, versículo 11. Fala assim: ao comerem, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então a gente vai observar, às vezes eu vou parar aqui só para poder aceitar as pessoas que estão pedindo para entrar, tá bom? Então a Páscoa do Senhor, né, a maioria de vocês sabe, mas iniciou lá atrás. O que aconteceu? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão perceber como que tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a sua vida, com o seu processo de emagrecimento e com a sua luta em busca de uma vida mais saudável, em busca desse emagrecimento que você tanto sonha. Então a gente conhece a história, né, que o povo de Deus foi para o Egito. E lá passou-se o tempo e eles foram colocados como escravos debaixo do domínio de Faraó. Então, aquele povo que foi levantado por Deus para governar, isso é uma coisa que eu tenho falado muito para as meninas, que a nossa essência, a sua essência, é uma essência de governo, tá? Quando Deus cria o homem, ele fala governe sobre todas as coisas. E aí a gente já começa a olhar para a nossa vida e a gente começa a se perguntar: será que nós temos governado sobre as coisas? Ou será que as coisas têm nos governado? Por exemplo, será que você governa aquilo que você vai comer? Ou será que aquele pão tem te governado? Será que aquele chocolate tem sido faraó na sua vida?
Será que aquele pãozinho tem governado a sua vida? Aquilo que você não consegue abrir mão, aquilo tem te governado. E não é simplesmente você falar assim: "Ah, eu vou parar de comer pão. Ah, e agora eu vou parar de comer chocolate". Não, mas é você entender o que há por trás. Por que que até hoje parece que aquele chocolate te governou? Por que que parece que até hoje aquele pãozinho te governou? Talvez porque você nunca tinha entrado a fundo nesse assunto. Então a sua essência, mulher, quem você a sua essência é para governo. Você foi criada por Deus para governar. Então você vai, a partir de hoje, começar a olhar aquele pãozinho, aquele chocolate, aquele salgado, ou seja lá o que for, e você vai olhar para ele com o entendimento de que você foi chamada para governar. Você é muito maior do que qualquer outra coisa, qualquer alimento que esteja na sua mesa. E aí a gente vai lá para o Egito agora e a gente vê aquele povo sofrendo, a gente vê aquele povo escravizado por Faraó. Mas aquele povo começa a clamar ao Senhor. Aquele povo começa a buscar e pedir ao Senhor que os liberte daquela situação. Eles não aguentam mais viver aquela vida escrava, eles não aguentam mais sofrer daquela maneira. E eles clamam. E uma coisa muito interessante é que a maioria de vocês que já falaram comigo falaram assim: "Pastora, o emagrecimento cristão na minha vida foi resposta de oração". Muitas de vocês já falaram para mim que estava orando, que estava buscando ao Senhor, pedindo a Deus que libertasse dessa situação da obesidade, da compulsão, né, e tantas outras coisas que vocês sabem. Às vezes vocês não chegaram a orar, né, em voz alta, a clamar, mas no profundo do seu coração, você estava pedindo ajuda. Quantas vezes, talvez depois de comer aquela pratada ou comer aquele alimento que aquela quantidade que e depois você começou a se sentir triste e aí você falava para Deus: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, me ajude a sair dessa situação, porque eu falo uma coisa é verdade. Só quem já passou por essa situação de se ver presa na comida sabe a tristeza que é. Quanto tempo eu fiquei na minha vida, anos e anos e anos, sentindo essa tristeza. Parece que uma coisa tão pequena me dominava. Era o faraó da minha vida, sabe? E eu clamava, eu buscava ao Senhor e eu falava: Senhor, eu preciso de ajuda, me tira dessa situação. E eu quero falar para você que pelo fato de você estar aqui, é resposta de Deus para sua vida. É porque o Senhor viu o seu clamor, o Senhor viu o seu sofrimento. Quantas de vocês choraram, choraram, porque não aguentavam mais a situação. E às vezes isso parece uma coisa absurda para quem nunca viveu, porque tem gente que fala assim, acha que emagrecimento é só estética. Acha que emagrecimento é só para poder caber numa roupa. É claro que isso é muito bom. Só que a tristeza, aquele sentimento de angústia que a gente carregava, não é simplesmente para usar uma roupa, para se sentir bonita, mas é porque o Espírito Santo que habita dentro de você se entristece em ver você triste, se entristece em ver você quando ele via você cativa. Então essa tristeza não é simplesmente por causa de um prato de comida, mas é por se sentir aprisionada. Sendo que o seu propósito é ser livre, é governar, é poder escolher se vai comer ou se não vai, a quantidade. Então aquele povo clama e o Senhor envia quem? Moisés. E Moisés chega lá e começa a dizer para eles o que eles deveriam fazer. Vocês estão me entendendo? E uma das coisas, vocês conhecem toda a história e tal, mas quando chega um momento deles saírem do Egito,
Deus fala isso para eles: olha, vocês vão fazer o pão rápido, vão comer já preparados, porque hoje é a Páscoa. Eu acredito que vocês saibam disso. A Páscoa para nós não é coelho, a Páscoa para nós não é chocolate, a Páscoa para nós não é outra coisa senão a essência da palavra, que é peça. Peça no hebraico significa passagem, passar por cima. E a Páscoa, o Senhor quer que nós vivamos não só uma vez por ano, mas a Páscoa, na verdade, é uma decisão. Aquele povo tomou uma decisão de sair do Egito. Aquele povo tomou uma decisão de trilhar o caminho rumo à liberdade, aquilo que eles estavam clamando. Então a gente traz para nós hoje. Você sofreu, você clamou, e agora é o tempo de viver a Páscoa, de viver o Pessa, que é a passagem de uma vida escrava da comida, escrava das tristezas, escrava da obesidade, escrava de todo aquele sentimento ruim, para uma vida de liberdade. Imagina você entrar. Hoje a Cleide falou isso lá no nosso grupo, né? Que ela vestiu uma calça que há anos ela não vestia. Isso é o quê? Liberdade. A Cleide está entrando no lugar onde ela sonhava. A calça é só uma representação da liberdade que ela decidiu viver há um tempo atrás, quando ela entrou no emagrecimento cristão. Então, a Páscoa é o que Deus tem para a sua vida. Não domingo, não amanhã, não ano que vem, mas hoje. A decisão é hoje. A passagem, essa palavra peça, na verdade, é passar por cima, mas como proteção. As meninas sabem o quanto eu fico feliz. Eu acho que eu fico mais feliz do que elas mesmas. Quando elas enviam lá a vitória, quando elas enviam lá o peso, né, que está diminuindo, medidas, igual a Cleide hoje falou da calça. Eu acho que eu fico mais feliz do que elas. Porque eu sei que o que elas estão vivendo, o que vocês estão vivendo, não é simplesmente um número a menos na balança, mas são livramentos. Porque pensa, se eu não tivesse tomado uma decisão há anos atrás de emagrecer, em busca do emagrecimento, em busca daquela liberdade, eu nem sei se hoje eu estaria viva. Eu nem sei a situação que eu estaria hoje. Talvez eu estaria como eu estava, ou pior, em cima de uma cama. Vai saber se eu já não tinha tido um AVC. Porque eu tinha pressão alta, minha pressão ficava altíssima. Vai saber se como eu estaria hoje. Então, a cada decisão que você toma em favor da vida, a cada decisão saudável que você toma. Hoje a Natalia mandou o vídeo dela caminhando, tomou a decisão, mesmo com pouco tempo, com a vida tão corrida, ela tomou a decisão de ir embora do trabalho para casa a pé, que é mais de 1 hora. E essa decisão que a Natalia está tomando não é só de andar, mas é uma decisão rumo à vida. Aquele povo lá no Egito estava tomando uma decisão de sair da escravidão, de sair da morte para a vida. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer por nós. No cristianismo, é comemorado a Páscoa como o símbolo da ressurreição, que também é uma passagem da morte para a vida. Então, a Páscoa para você hoje não vai ser símbolo de comilança, não vai ser símbolo de chocolate. É claro que você pode comer, mas vai ser símbolo da sua decisão,
da sua decisão de sair do Egito, de sair debaixo do domínio de Faraó, de sair debaixo da escravidão, da tristeza, da angústia e ir rumo à promessa de vida abundante. Você acha que se você não tomar a decisão de cuidar da sua saúde hoje, daqui a um ano, como que você vai estar? Eu queria que você pensasse. Se você não tomar uma decisão de cuidar da sua saúde, da sua vida, como você vai estar daqui a um ano? E vai um pouquinho mais adiante, daqui 3 anos, como você acha que você vai estar? Às vezes tem pessoas que acham que, eu eliminei 1 quilo em um mês, vamos falar assim, e acha pouco. Mas pensa, daqui a um ano, se continuar eliminando 1 quilo, serão 12 quilos a menos. Agora pensa, se ao invés de eliminar 1 quilo, você está ganhando 1 quilo todo mês. Daqui a um ano, imagina você com 12 quilos a mais. Então a decisão, meninas, é hoje. A decisão de passar, a decisão de ir avante. O Senhor não pegou aquele povo e falou para eles: olha, feche o olho, que quando você abrir, você já vai estar lá na sua promessa. Não. Eles tiveram que passar por onde? Pelo deserto. O deserto é o processo. Quantas pessoas acham que ficam atrás de promessas vazias, promessas mentirosas? É só fazer isso que você vai emagrecer 5 quilos em 3 dias. Olha, emagreça enquanto você toma banho. É mentira, gente. Você precisa entender que para toda promessa existe um processo. E qual é o processo? É você tomar a decisão todos os dias de deixar o Egito, de confiar em Deus no processo, porque aquele povo lá no deserto, eles tiveram que confiar em Deus. Eles tiveram que confiar na provisão, eles tiveram que confiar que Deus estava guardando, que Deus tinha o melhor para eles. E eles tomaram a decisão. E é necessário tomar a decisão de nunca mais querer voltar no Egito. Às vezes tem pessoas que começam a emagrecer, acaba que esquecendo de como era a vida no Egito. E aí começa a abrir uma exceção aqui, outra ali, e quando vai ver, tá presa de novo. Engordou tudo de novo. É verdade? Então, nós precisamos entender que é necessário uma decisão todos os dias. O quanto a vida no Egito é uma vida dolorosa. O quanto essa vida na escravidão é uma vida difícil. Atrapalha até mesmo a sua vida com Deus. Porque você se sente mal. E aí agora, eu gostaria que vocês pegassem, você que está com o seu caderno, eu quero que você pegue o seu caderno agora, a sua caneta, que eu vou pedir para você escrever algumas coisas. Mas primeiro eu quero pedir para você meditar um pouquinho no que eu vou te dizer. Eu quero que você pense agora, qual é o Egito que você insiste em voltar? Quero que você pense agora, qual é o Egito? Será que é os pensamentos de derrota? Às vezes, sempre, né, dando corda para os pensamentos de derrota? Será que o Egito é você sempre falar sim para tudo? Tá sempre falando sim para tudo, para todo mundo, e com isso você tá se anulando, se deixando para depois.
Será que o Egito que você insiste em voltar é a falta de disciplina? É o medo? Qual é o Egito que você insiste em voltar todas as vezes? Eu gostaria que você pensasse. Agora eu vou te fazer umas perguntas, por quê? É como eu falei para você, o emagrecimento, ele não começa com dieta. Não é simplesmente seguir um cardápio, porque você já tentou fazer isso várias vezes. O emagrecimento, na verdade, ele começa com uma decisão. Decisão. É por isso que às vezes até hoje você foi atrás do fulano, do ciclano, do beltrano e talvez não deu certo. Porque não é dieta, é decisão. Então eu vou te fazer umas perguntas agora, você vai anotando para te ajudar nesse processo, te ajudar a sair de vez desse Egito, tá bom? Já prepara aí que você vai escrever algumas coisas. Eu quero que você escreva. Eu vou te perguntando e você vai respondendo, escrevendo no caderno, tá bom? Lembra que o Egito é aquilo que você tem dificuldade para sair. Então, você vai escrever agora o que mais te faz sair do propósito, sair da dieta, sair do caminho que você está. O que é que mais te parece que te aprisiona? Pronto? Agora eu quero que você escreva quais são os momentos que você percebe que você perde o controle. Quais são os momentos? O que acontece antes que parece que você perde o controle? Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual é o sentimento que te leva a comer mesmo sem fome? Qual é o sentimento? Alegria, tristeza, quando você está com raiva? Aí vocês podem anotar. Pronto. Agora, essa foi a primeira parte. Agora, a segunda parte, você vai pensar agora e decidir o que precisa morrer na sua vida. O que precisa ficar para trás mesmo.
E aí você precisa entender que não existe uma vida nova sem renúncia. O que que você precisa renunciar? Por exemplo, olha, eu preciso deixar para trás o refrigerante, eu preciso deixar para trás, ficar comendo de madrugada, comer escondido. Eu quero que você escreva agora. Pronto? Agora, o que que você vai fazer? Muitas vezes, o erro que as pessoas cometem, que elas não conseguem emagrecer, né? É querer já mudar tudo de uma vez. E aí, o que acontece? Não consegue sustentar. Então, o que que você vai fazer agora? Diante do que você anotou até agora, você vai escolher uma coisa, que durante uma semana você não vai fazer. Por exemplo, se você anotou aí, ficar beliscando o dia inteiro. Então, você vai colocar, por exemplo, esta semana eu não vou beliscar. Ou então, por exemplo, esta semana eu não vou tomar refrigerante. Eu não vou comer açúcar. Nesta semana eu não. Coloque alguma coisa que você vai deixar para trás essa semana. Pode ser uma coisa, viu? Pastora, eu cheguei agora, eu não marquei nada ainda. Eu acho que depois eu assisto o gravado e eu marco. Tá bom? Isso, pode ser. Então tá. Vou dizer- Mas fica aí para você conversar com a gente depois. Acabei de chegar, agora eu tô aqui. Vou ficar aqui. Eu Aí, gosto de ficar tranquila. Vou tirar essa touca aqui que tá me atrapalhando. agora você vai escreve assim. Agora é a terceira parte, tá? Vocês já colocaram o que que essa semana vai deixar para trás? Colocou? Então agora a parte 3, que é sobre disciplina, tá? Você pode até pôr 3, disciplina. Aí eu quero que você faça uma coisa. Porque a disciplina, meninas, ela também é espiritual, sabia? Você ter disciplina também é algo que tem a ver com a sua vida espiritual. Então, o que que você vai fazer? Coisa simples, tá bom? A partir de hoje, durante essa semana, você vai começar, quando você for comer, você vai se atentar e você vai mastigar devagar, tá? Mastigar devagar, sentir a comida. Gostaria que você anotasse isso também. E sem distração, tá? Não vale comer com o celular na mão, não vale comer assistindo televisão. Anota para você não esquecer. Mastigar bem e comer sem distrações.
eu vou dar uma sugestão, aí se vocês acharem importante, vocês anotam, tá? Qual é o pensamento que muitas vezes vem antes de comer, né? Aquela coisa que não deveria. Eu mereço isso. Quantas vezes você chega do trabalho cansada e aí vem aquele pensamento, eu mereço comer isso agora. Aí você senta no sofá, pega aquela comida, né, aquele negócio, ou então vai lá em algum lugar, porque ou então depois de um dia bem estressante, de um momento ali, você pensa, eu mereço isso. Então, quando vier esse pensamento, o que que você vai fazer? Você vai mudar, você vai pensar assim, ó, eu mereço cuidar do meu corpo. Se você quiser escrever essa frase, eu mereço cuidar do meu corpo. Porque é verdade, você não merece aquele chocolate, você não merece aquele sorvete, não é isso que você merece. Você vale muito mais do que isso. Você merece ter saúde, ter alegria, você merece ter um corpo saudável. Então você pode anotar isso. Aí a quinta coisa algo que eu tenho falado bastante, é você ter um momento com Deus antes das refeições, é você orar antes de comer, é você voltar a esse hábito de orar antes das refeições. Que você possa sentar na mesa, ou se você não tem mesa na tua casa, né, sente em algum lugar, mas fale com Deus antes. Lembra que eu falei que o povo, eles clamaram, oraram, né, ao Senhor. Então Deus, ele sempre vai ouvir a sua oração, por mais simples que seja, por mais pequena que seja. Então, antes da refeição, você pode falar: Senhor, me ajude a ter domínio próprio. Senhor, me ajude a olhar para a comida como algo que vai nutrir o meu corpo e não me destruir, tá? Então, cria esse hábito. E aí a última coisa. Exatamente, Nathalie. É entrar em movimento. Se você quiser escrever, pode escrever. É entrar em movimento. O que que é isso, entrar em movimento? Tudo aquilo que tem vida se move, né? O povo lá, eles tiveram que sair do Egito e se movimentar, andar, né? Eles deram de cara com o mar, tiveram que atravessar o mar, tiveram que andar pelo deserto. Então, em busca daquilo que eles queriam. Então, qual é a minha proposta para você? É entrar em movimento. Faça um exercício todos os dias, por mais que seja 10 minutos. Eu sempre falo, às vezes você não precisa começar correndo, você não precisa começar a andar 20 quilômetros, não. Começa fazendo coisas simples, uma volta no quarteirão da sua casa, indo embora a pé do seu trabalho. Se você tem mais dificuldade, né? Eu não sei o peso que você está, mas às vezes pega 10 vezes, senta e levanta da cadeira, segura num lugar, aí você senta, levanta. Faça isso por 10 vezes. Sabe? Se movimenta, se movimenta. E lembra disso, para o povo chegar na terra prometida, eles tiveram que se movimentar, tá bom? E decida não voltar para o Egito. Nunca mais. Mesmo que às vezes, meninas, vocês escorreguem, isso faz parte, tá? Isso faz parte. Mesmo que às vezes não saiu do jeito que você planejou,
Mas não é por isso que você vai voltar lá no Egito, chutar o balde, não. Existem momentos que não vão sair do jeito que você gostaria, mas você tomou uma decisão de não voltar mais à vida de escravidão. Você tomou uma decisão de não se sentir mais como você se sentia no passado, presa, se sentindo mal, se sentindo escrava daquele pão, daquele doce ou de qualquer outra coisa. Tome a decisão, realmente. Aí, Vanilda, glória a Deus. Tome uma decisão de verdade de nunca mais voltar debaixo do domínio de Faraó. Faraó simboliza o próprio Satanás. E o que ele quer é exatamente isso. É que você viva com sentimento de aprisionamento, viva triste, viva uma vida escrava. E com isso ele fica, ó. Mas não. Que você viva hoje a sua Páscoa, a sua passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, de uma vida escassa para uma vida de abundância, de uma vida de só desejar, de só sonhar, para uma vida de realizar, de uma vida de Egito para uma vida da Canaã, da terra prometida. Então, é essa palavra que eu gostaria de passar para vocês. Depois eu vou enviar para vocês. Eu quero que vocês que estão aqui, depois vocês podem mandar. As meninas da mentoria não. Mas quem está aqui que não entrou na mentoria, eu quero. Vocês têm o meu número lá do grupo. Só manda para mim assim, ó, ok. Porque aí eu vou mandar para você um material, que é tipo uma playlist daquilo que eu falei para vocês. E aí você vai ter um material, uma folha, que você pode imprimir ou copiar. E aí você vai colocando um xizinho em tudo que você fez. Por exemplo, orou antes da refeição, você vai colocar lá, feito, tá? Ah, você fez uma atividade física, você vai colocar lá, feito, tá? É uma playlist que você vai ter para te dar um norte, para te dar a direção, para que realmente você nunca mais volte à vida de Egito, mas sim viva o Pessa, a passagem, tá bom? Então é isso, meninas. Agora eu quero abrir para vocês darem testemunho, principalmente as da mentoria, para vocês perguntarem, tiver alguma dúvida, as meninas que estão aqui, fiquem à vontade, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, gente. Não precisa ficar com vergonha. Às vezes, uma pergunta muda a sua vida. Às vezes, uma pergunta ou algo que você fala, você recebe ali uma chavinha que vai virar, que vai abrir, que vai destravar. Então, fique à vontade. Priscila, só te lembrar que você disse que ia falar do retorno, de como nós fazemos quando corrigir meu erro, né? Bem lembrado. Eu vou falar então, tá bom? Então, a Vanilda, ela perguntou como faz para corrigir um erro, né? Por exemplo, começou a caminhada, né? O processo de emagrecimento, e aí escorregou, saiu fora, não ligou para nada, né? Fez tudo errado. Como fazer agora para corrigir esse erro? Eu sei que essa é uma questão de muita gente. Vamos supor que você está fazendo uma conta, um problema de matemática. E aí você foi lá e errou um número. O que você faz? Você vai apagar, não vai? Você apaga com a borracha, vai lá e refaz, não é? Na conta de matemática é assim. Agora, na vida, não tem como a gente fazer isso. Porque o que aconteceu já foi. É por isso que todo dia chama-se presente. Porque todos os dias a gente recebe
um papel em branco para a gente escrever uma nova história. Aquele erro que a gente cometeu, às vezes, né, comeu a mais, ou falou sim quando era para falar não, ou chutou o pau da barraca, passou, não tem como voltar, mas tem como a gente aprender. Então, essas perguntas que eu falei aqui ajudam muito. Qual foi o momento que eu caí? Qual foi o momento que eu escorreguei? O que eu estava pensando? O que eu estava sentindo? Da próxima vez, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? E aí, o que a gente vai fazer? Usar o presente que Deus nos deu, que é o agora. E uma das coisas que a gente precisa, principalmente, né, vocês têm as aulas. Então, uma coisa que vocês precisam estar fazendo sempre é assistir às aulas. Assista de novo, assista de novo, assista de novo. Porque são as aulas que faz a gente continuar no caminho. Que a gente esquece. O que eu falei aqui hoje, quando eu desligar, vocês vão esquecer 90%. Agora, quando você tem a aula lá disponível, você pode assistir várias vezes e isso te conduz. Isso muda a sua mente. Então, lembre-se, escorregar, errar, faz parte do processo. Não precisa ficar se punindo, não precisa ficar chateada com você mesma. É saber, eu tenho agora uma folha em branco. E a partir de agora, eu faço diferente. Só isso. A vida não é uma conta de matemática que a gente apaga e refaz. A gente aprende, levanta e segue em frente. Fazendo agora diferente, tá? Uma coisa muito linda, né, sobre Jesus, né? Quando aquela mulher chega, né? Ela foi pega em adultério. E aí o povo, eles queriam confrontar Jesus, né? Na verdade, a questão deles nem era a mulher, era Jesus. E aí eles falam para Jesus: olha, essa mulher foi pega em adultério, foi pega fazendo coisa errada. O que a gente faz? A lei falava que ela deveria ser apedrejada. E Jesus fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E vocês sabem que ninguém atirou. E aí Jesus fala o que para ela? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Assim é para qualquer erro da nossa vida. Seja no processo de emagrecimento, seja para qualquer outra coisa. Errei? Qual é a palavra? A gente não vai ser apontado. Ah, você fez errado, você não tem vergonha na tua cara. Não. Vai e não erra mais. Só isso. É muito simples, né? Aí, Priscila, quanto o cardápio, né? Aquela fase do cardápio. Aí a gente volta lá na primeira fase ou segue adiante com vocês e depois volta à primeira? Então, lá, meninas, é que lá na mentoria eu entrego um cardápio, sugestão, né? Para elas seguirem, para ter um norte, tá? Então, você que escolhe o que você acha melhor. A primeira fase é uma fase mais que vai dar uma enxugada, você vai emagrecer mais. Só que Deus abençoe, viu, Nathalie? Fica com Deus, viu? Deve ser 2 horas aí, né? Fica com Deus. Tchau. Então você escolhe qual fase você quer. Ali é só para você ter um norte, né? Para não ficar em dúvida. Mas você que escolhe, Ah, tá bom. tá? Quem mais? Eu queria ouvir as outras meninas. Ó, a Elcira eu já tô acostumada com ela. Ela tá sempre presente, né? Maravilhosa. Ah, pastora, eu fiquei triste esses dias. Eu vou comprar uma calça e o meu número ficou apertado. Mas eu tô fazendo exercício, né? Suspendi a fritura, né? Fritura, massa. E tô evitando doce. Então, um tempo atrás, eu tive para diabetes. Então, eu já vou fazer 2 anos que eu parei de tomar refrigerante. E eu fiquei curada da pré-diabetes, né? Porque eu também já suspendi do doce.
Mas aí, como eu acho que eu durmo pouco, eu acordo várias vezes na noite, isso deve atrapalhar o emagrecimento. E eu tomo remédio para ansiedade, né? Então, mas eu procuro. À noite eu não janto. Assim, a minha janta é só 2 ovos cozidos, 3. Hoje eu jantei só tomate e 3 ovos cozidos sem arroz. Evito comer arroz à noite, massa, essas coisas. Mas o negócio é a barriga mesmo. Barriga. Mas eu tô fazendo exercício, é porque eu dei uma parada no exercício físico, né? Eu tô andando, procurando ter um tempo para fazer caminhada também, porque eu tinha parado um pouco de sair. Eu acho que isso atrapalhou um pouco, mas tô aprendendo bastante aí no grupo, né? Já tô me disciplinando, fazer as coisas direitinho, porque o meu número mesmo era 38, mas aí como um tempo eu perdi peso muito rápido, depois também eu recuperei rápido demais. Então acabou que eu fui parar no número 42, mas aí eu já estava usando 40, né? Mas aí ontem eu fui na loja e alguns número 40 estava servindo, outros estava apertado, mas aí eu não comprei não, eu vou esperar emagrecer para eu poder comprar. O que mais falou com você na aula de hoje? Então, o que mais falou comigo foi esse negócio de ficar beliscando o tempo todo. É assim, não é que eu como pão, essas coisas o tempo todo, mas como mais banana. É isso, eu como muita banana. Banana, o Danone eu tomo sem açúcar, assim, eu tomo chá sem açúcar. Já faz tempo já que eu tomo chá sem açúcar, tomo suco sem açúcar, né? Não tomo café. E eu tomo chocolate, tomo 100% cacau, mas ultimamente eu não tô tomando leite. Mas é isso, ficar beliscando, né? É disciplina mesmo. Tem que me disciplinar, né? Ser organizada nas coisas. Porque essas coisas que você falou, que você come, não engorda. Assim, né? Lógico que dependendo da quantidade, mas é coisa natural, não tem. Então, às vezes, o que você precisa observar é a questão de beliscar mesmo. E a atividade física, ela é uma coisa para a vida, é para a nossa saúde. Agora, a atividade física também ela não vai emagrecer. Por quê? É, Por mais que a gente faça atividade física, vamos supor, se eu fizer igual eu ando de bicicleta. Eu faço 1 hora de bicicleta para eliminar 300, 400 calorias. Se eu comer um pão, deixa eu ver, um pão com presunto e mussarela, já tem quase isso. Então, a atividade física ela é para a vida, né? Para nossa saúde. Mas o que emagrece mesmo é a gente trabalhar o nosso interior. Porque é o nosso interior que faz a gente, às vezes, comer por excesso, às vezes se refugiar, né, em certas coisas. Ele come depois que vai ver que comeu. Então, observa essas coisas, que às vezes são pequenas coisas que precisa dar uma ajustada, né? então, eu vejo assim que a falta de sono, se não dormir bem, atrapalha bastante o emagrecimento. Então, eu acordo algumas vezes na madrugada. Aí, como eu tomo remédio para ansiedade já faz alguns anos, eu tomava para depressão também. Mas o remédio para depressão não fazia mal. Então, eu falei, Deus, não vou mais tomar esse remédio. Vou parar de tomar esse remédio, porque eu tomava fluoxetina. Aí eu parei de tomar, graças a Deus, eu não sinto mais tristeza, essas coisas. Faz anos já que eu parei de tomar. Glória a Deus. Não dormir direito atrapalha um pouco, sim. Deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do sono. Eu tinha muita dificuldade para dormir, para mim, tá? Não sei para você. O chá de erva doce. Tomo mais ou menos 1 hora antes de dormir. Eu tomo uma xicona mesmo, assim, sabe? Eu tomava e assim foi regulando. Hoje eu falo que eu durmo igual uma pedra, porque assim, graças a Deus, tinha ansiedade, depressão, essas coisas eu não tenho mais, né? Então, você estava falando aí, eu sei que não é fácil.
Então, o que me ajudava bastante, que me ajudou bastante, foi o chá de erva doce, tá bom? Aí, vê se faz sentido para ti também. Talvez o que serve para mim não serve para você. Vou fazer. Às vezes eu faço de abacedeira, né? Capim Santo. Mas eu vou fazer de camomila. Obrigada pela dica. Camomila, para mim, de erva cidreira não serviu. É por isso que eu tô te falando. Para mim, o que fez sentido, que fazia eu dormir, é o erva doce, tá? Chá de erva doce. Mas tem gente que dorme com camomila. Camomila, para mim, é uma coisa que eu tô tomando água. Por isso que eu falo, talvez o que serve para mim Tá. não serve para você. Então é de erva doce, né? Isso, erva doce. Para Tá mim, bem, não vou serviu fazer a então. camomila, tá? Tá bom, obrigada. Ô, Elcir, procura uma coisa, procura no YouTube mesmo, assim, ó, higiene do sono, como fazer, tá? Você vai gostar. Tá Higiene bem, do eu vou sono, por assim. Tá bem, obrigada. tá bom? Fica com Deus, viu? Obrigada. Manda um oi lá para mim, que depois eu vou mandar para você o material. Tá bem, vou mandar sim, tá bom? Obrigada. Quem mais, gente? Aqui, ó, a Maria Celeste. Eu quero, assim, falar que eu não falei no grupo, porque eu sou muito ruim para escrever, assim, não consigo escrever muito. E também, assim, ia ser muita coisa. Porque o final de semana passada, gente, eu caí legal, eu pisei na jaca, escorreguei na jaca, atolei na jaca, fiz tudo na jaca. Não assim tão exageradamente, mas eu fiz coisa feia, viu? Fiz coisa feia. Depois eu me arrependi de uma forma, uma dor no coração. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Mas depois mas é aquele negócio, né? Caiu, eu aprendi uma coisa, caiu, levantou, sacudiu a poeira e vamos embora. É o que eu fiz. Tô andando nesses dias todos, comecei a andar desde segunda-feira, tô andando, tô fazendo o exercício físico com o rapaz do YouTube. E aí a alimentação também, né? Já voltei de novo. Mas não é assim que eu comi muita coisa. O negócio é que eu comi pão. Eu fui para a igreja no domingo da minha filha e eles, depois do culto, eles dão café da manhã. E eu comi pão com salpicão, com não sei o quê, que fazia tempo que eu não comia. Eu vendi tudo pão, né? E teve a festa. Esse mês de abril vai ser o mês inteirinho de festa aqui na chácara. Então, eu venho todo final de semana, porque tem festa para ajudar as meninas. E vai ter festa sábado. Então, eu já vim hoje, mas já, sabe, já me programando. E esse negócio do beliscar. Eu tinha melhorado esse negócio de beliscar, mas eu percebi que esses dias voltei a beliscar. Mas eu belisco o quê? Que qualquer coisa que belisca é um negocinho, é uma uva aqui, é uma castanha ali, um amendoim lá, sabe? Um pedaço de coco cá. E assim vai, entendeu? Aí eu comecei a perceber, aí tô pegando o negócio e a minha cabeça tá falando assim, não come, mas o sabotador perturba e eu acabo pegando ali um pedacinho e vou ficando mastigando, entendeu? E então eu tô desse jeito, mas eu sei mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque eu não vou ficar prostrada, atolada na jaca de jeito nenhum. Eu tenho que me recompor, ter disciplina, né? É a disciplina. Eu tô aos pouquinhos. Hoje eu consegui pegar na máquina, costurei, fiz arrumei lá uns negócios, e eu costurei, que eu não estava fazendo nada disso, então eu estou me sentindo que eu estou me levantando aos poucos, estou me recompondo. Agora, esse negócio, já estou na minha cabeça já. Eu trouxe 2 potinhos de sopa que eu tinha já, estava congelado já para cá, para mim programar, para mim não ficar comendo essas coisas. Depois da festa, né, tem aquele bolo, tem doce, aquela doçaiada, aquele negociaiada. Nesse final de semana passada, até salgadinho eu comi, não foi muito, mas comi, gente, que fazia tempo que eu não comia, sabe? Salgadinho tipo
quibe, coxinha, esse negócio. Eu andei comendo. E me senti mal depois, assim, a minha consciência, sabe? A minha alma sentiu, eu fiquei muito triste porque eu fiz isso. Então eu estou confessando o meu pecado e eu quero que a pastora e todas as minhas colegas me perdoem, porque eu quero seguir em frente sem pecado. Jogar esse pecado fora, gente, pelo amor de Deus, gente. É complicado o negócio. A gente está ali, né, firme, né? E de repente sabe, a gente não aguenta aquilo, né, vai e come o negócio. Meu Deus do céu, para que comer aquilo? Então já refrigerante, essas coisas, o açúcar, eu não eu não eu não tomo café com açúcar, não faço nada disso. Mas eu comi um pedaço de bolo, comi um doce, os docinhos de festa bendito, mas eu não mas eu esse final de semana a semana que vem eu vou falar para vocês que eu tirei de letra. Eu vou me alimentar normal, com as minhas coisas que eu preciso. Eu venho para cá, às vezes eu trago algumas coisas para não ficar comendo, né, as coisas aradas da festa. Mas e esse mês de abril vai ser o mês inteirinho. Todo final de semana vai ter, amanhã, sábado vai ter o outro, sábado vai ter o outro, sábado vai ter, entendeu? É tanto que aqui na chácara vai ter a festa de 15 anos, sábado. E no domingo, a minha sobrinha, que é aqui da chácara, que mora aqui, ela vai fazer o aniversário do menino dela de 10 anos, fez 10 anos. Aí ela vai fazer um almoço e convidou, né, o pessoal. Eu já fico aqui, né, já estou aqui. Mas convidou os parentes, né, os primos, primaiada para vir. Eles querem fazer um almoço, né, vai fazer um churrasco. Mas eu também já estou me programando. Eu falei assim, eu vou comer a salada e uns pedacinhos da carne. Já estou me... E ela também está, sabe, tentando também fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Então a gente está sempre junto. Na segunda-feira, que eu venho para cá, assim, na quinta, eu vou embora só quinta-feira, segunda-feira. E na segunda-feira a gente levantou, antes de ir, nós foi andar, fizemos uma boa caminhada. E assim, até que depois eu falei para ela que eu fiquei com dor nas minas pernas, sabe? Acho que porque andei mais, assim, eu tenho um pouco de subida, assim. Então ela falou assim, então funcionou, tia, porque quando dói, funcionou, né? Então eu sei que... E ela me corrigiu ainda, até que ela viu que eu estava comendo o negócio, ela falou, tia Cel, nós vamos falar assim, tia Cel, tia Cel, eu falei assim, aí eu falei, tá bom, não vou pegar, mas não vou comer mais isso não, e saí de perto ali, né? Mas é isso, gente. Deixa eu só falar uma coisinha que eu acho interessante. A gente sempre tem que focar na nossa mente, tá? Quando a gente coloca na cabeça assim, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro, aí que você vai ficar ansiosa e aí que a sua cabeça não vai te deixar em paz enquanto você não comer. Então, a gente tem que sempre mudar isso. Igual, a gente pode comer tudo, a gente pode fazer tudo. Você pega qualquer coisa, a gente pode fazer. Né? Então, sempre tem que falar isso para nossa mente, trabalhar a nossa mente. Eu posso comer todos os salgadinhos da festa, eu posso pegar esse bolo, eu posso fazer o que eu quiser. Aí a gente precisa trazer na nossa cabeça o porquê você não vai fazer isso. Por que que eu não vou pegar? Ou se eu for pegar, por que que eu vou pegar só um, ao invés de pegar 10? Né? A nossa mente é como se fosse uma criança fazendo birra que quer alguma coisa. Então, vamos supor que todo dia você tem uma criança de 3 anos. E aí, todo dia você sai da escola com ela e passa na padaria e compra um brigadeiro. Todo dia esse mesmo comportamento, todo dia. Chega um dia que você fala assim, ó, para ela, hoje nós não vamos passar na padaria. Ela não vai te dar sossego, ela vai gritar, ela vai chorar, vai querer que você passe na padaria, porque afinal de contas já tem anos que você faz isso. Então aí, o que você precisa fazer para aquela criança parar naquele dia e falar para ela, fulana, hoje nós não vamos parar e comprar esse brigadeiro, porque a padaria tá fechada, porque eu não tenho dinheiro agora, porque esse brigadeiro tá te fazendo mal, você tá ficando doente. Então você tem que parar e explicar para aquela criança o porquê que você não vai parar na padaria. Aí pronto.
Então, assim é a nossa mente. Enquanto a gente fica, eu não posso, não vou fazer, não vou comer, não vou, ela não vai dar sossego. Tem que parar e como se a gente estivesse conversando com a gente mesmo, né? Eu posso comer isso, eu posso fazer isso, eu posso todas as coisas, mas eu decido não fazer por isso, por isso e por isso. Pronto, tá? E isso é assim, é um exercício. É bater na tecla, é repetir, repetir, repetir. É assim. Então, é que nem, então, é aquele negócio lá dos exercícios, né? Eu coloquei realmente isso. Eu escrevi lá que vamos falar, o porquê. O que acontece quando eu como, né? O porquê. Eu coloquei lá. Eu quero ter saúde. Eu quero acabar com as placas de gordura das minhas carótidas. Mas comendo coisa não vai, né? Aí você tem Então eu que tenho que voltar no que você escreveu e você tem que ler assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, até os. É repetição, gente. Repetição. Tá? Gente, mais alguém quer fazer uma pergunta? Quer contar uma vitória? Deixa eu ver aqui. Não? Bom, então é isso, minha gente. Eu desejo para vocês que a Páscoa não seja no domingo, mas que seja todos os dias. Vocês decidam viver a Páscoa, a passagem, né, de uma vida presa para uma vida em liberdade, de uma vida de tristeza para uma vida de alegria, de satisfação. Que vocês possam olhar e ver o que mais vale a pena. O que mais vale a pena? Continuar escrava no Egito ou pagar o preço, né, de ter que caminhar um pouquinho, fazer renúncias, mas chegar à terra prometida. O que é mais importante? Então que vocês decidam viver o Pêssar todos os dias. Amém?